Começando a gravação, pessoal. Então, olha, estamos aqui na aula 65. Com essa dica musical, ó, sensacional, hein, gente? Iron Maiden. Ouçam essa música com a letra para vocês verem que letra. Isso que é letra de música. Sensacional. Pessoal, revisão de componentes da força resultante. TC, caderno 3, aula 65, página 33. Primeiro exercício. Um pêndulo é formado por uma esfera de massa m, presa ao teto por um fio inextensível de massa desprezível. Ele oscila livremente no plano vertical e no instante em que sua velocidade é nula, o fio forma um ângulo θ com a vertical conforme a figura. Ele quer saber nesse instante quanto vale a intensidade da força que traciona o fio. Gente, esse pêndulo vocês podem fazer normalmente em casa. Pega um barbante, uma cordinha, amarra no teto de casa, faz aqui uma bolinha de durepox, pode até ser uma bolinha com papel alumínio, aquele que a gente coloca para assar lasanha no forno, né? Faz um papelzinho assim, uma bolinha com papel de alumínio. Aí você estica a bolinha aqui de um ângulo θ, ó. Solta a bolinha, ela começa a oscilar. Isso se chama pêndulo simples. Então ela começa a fazer isso, ó. Poing, 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 poing. Claro que ela vai perdendo energia, né? Devido à resistência do ar, ela vai parando, tá? Mas neste momento aqui, ó, exatamente nesse momento do fio, quando o ângulo for θ, como ele está dizendo aqui, ó, a velocidade dela é nula, velocidade zero. Então, o que eu fiz nesse problema, gente? Coloquei as forças que atuam na bolinha. Peso, ó, vertical e para baixo, devido à ação da gravidade. E toda vez que tem fio, tem força de tração ou tensão. Eu sempre falo para vocês, como é que eu coloco a força de tração no fio? Do bloco para o fio, do bloco para o fio, do bloco para o fio, sempre. Aqui não é bloco, é uma bolinha, ó, da bolinha para o fio. Tração e peso pela nossa figura não estão na mesma direção. O que eu faço? Decomponho alguma força. Então, eu vou decompor o peso, ó. Então, olha essa figura aqui do lado esquerdo. Esse peso aqui, ó, vou jogar fora no lixo, joga fora no lixo. Mas quando eu jogo uma força fora no lixo, o que eu tenho que fazer? A sua decomposição. Então, eu fiz aqui, ó, o peso, eu vou trocar pela sua componente, ó, na direção da normal, na direção do fio e na direção tangente ao movimento que eu chamo de PT. Se você somar esse vetor PT com PN, dá esse vetor aqui. Então, esse P joguei fora, troquei por PT e PN, ok? Mas nesse momento, ó, vocês estão vendo que PN e T têm mesma direção e sentidos contrários. Como ele diz aqui que a velocidade nesse ponto é zero, significa o quê? Que a tração que puxa para cima é igual a PN que puxa para baixo. Então, marquei aqui, ó, tração igual a PN. Mas vocês aprenderam lá atrás, na aula de plano inclinado, que PN é peso vezes o cosseno do ângulo, igualzinho na fórmula de plano inclinado. O que é peso? Produto da massa pela gravidade. Então, qual é a resposta desse problema? Ele pede a intensidade da força que traciona o fio. Então, a força que traciona o fio é mg cosseno θ, alternativa E. Ah, não é tão difícil, né? Fala sério. Beleza, gente? Então, o primeiro exercício está pronto, ó. Vocês estão vendo que é um exercício que a gente usou as componentes do peso PN e PT. Depois eu resolvi fazer o número 3, que é da VUNESP.
A figura a seguir ilustra a projeção de uma pista circular vertical de raio R, 80 newtons, e um ciclista passando pelo ponto inferior da pista, que lhe aplica uma força normal de 1.100 newtons. A massa total do ciclista mais a bicicleta, 100 kg, e a aceleração da gravidade, G igual a 10. Ele quer o módulo da velocidade do ciclista neste ponto inferior em metros por segundo. Gente, ciclista vem aqui, ó, ouvindo um Iron Maiden, né? Vem ouvindo um Iron Maiden aqui. Neste momento do ponto mais baixo, qual é a velocidade do ciclista? Forças que atuam no ciclista, pessoal. Peso, olha aqui, vetorzinho vermelho, vertical e para baixo. Peso é devido à gravidade. Qual é o peso do ciclista? O que é peso? Vamos fazer de cabeça? É o produto da massa do ciclista, olha aqui, 100 vezes a aceleração da gravidade, 10. Peso é m vezes g. 100 vezes 10, eu já conheço, esse peso vale 1.000 newtons. Mas toda vez que tem apoio, também falo isso para vocês, tem a famosa força normal, tá? Então tá aqui a normal, ó, vertical e para cima. Opa, peraí. Essas duas forças têm a direção, ó, do centro, aqui mais ou menos, ó, é o centro dessa calota, o centro dessa circunferência. Essas duas forças estão apontando para o centro da trajetória. Tudo que aponta para o centro da trajetória faz o papel da força centrípeta. Quem que está apontando diretamente para o centro? A normal. O peso está contrário, está para baixo, tá? Então, vetores de sentidos contrários eu subtraio. A normal menos o peso, olha aqui, ó, faz o papel da centrípeta. Então, a força centrípeta é a normal menos o peso. Qual é a formulinha da força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Pessoal, não vão para vestibular nenhum, não vá a vestibular nenhum sem saber a fórmula da força centrípeta. Sempre cai isso, difícil não cair. Massa do motociclista, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, igual a normal menos o peso dele, que é m vezes g. Massa dele está aqui, ó, 100. Troquei a massa por 100. Velocidade, não sei, é o que o problema pede. R, raio da trajetória, está aqui, ó, no texto, ó. Segunda linha, raio 80. Normal foi dada aqui, ó. Aplica uma força normal de intensidade 1.100, tá vendo, ó? A normal ele deu 1.100. E o peso do motoqueiro a gente já calculou, né? De cabeça. Massa 100, G, gravidade 10, 1.000. Então aqui, ó, ficou 100 V ao quadrado. Eu joguei o 80 que está dividindo para o lado de cá. 1.100 menos 100 dá 100 e joguei o 80 multiplicando. Gente, 100 do lado esquerdo, 100 do lado direito, cortou. Sobrou V ao quadrado igual a 80. Peraí, raiz quadrada de 80 não dá exata? Eu não sei. Mas você sabe se fosse raiz quadrada de 81, né? Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 81 é 9. Então, é um valor aproximadamente muito perto de 9. O nosso gabarito, qual é o número perto de próximo de 9? Está na letra E. Então, a velocidade do motociclista nesse ponto inferior é um valor mais próximo, ó. O próprio exercício fala um valor mais próximo de 9 metros por segundo. Essa aula, gente, é uma aula para vocês pensarem assim: tudo que tem direção do centro da trajetória faz o papel da força centrípeta. Nesse problema era normal menos o peso.
cada problema essas forças vão variando, tá? Depois eu resolvi fazer o número 4. Qual a velocidade mínima com que se deveria lançar uma pedra horizontalmente do pico do Monte Everest para que ela entrasse em órbita em torno do centro da Terra, cujo raio é 6,410 a sexta metros? Se o efeito do ar fosse desprezível, adote G igual a 10. Gente, qualquer lugar que você vá da Terra, pode ser no pico do Monte Everest ou qualquer outro lugar, e você jogar uma pedra, o que ela faz? Isso aqui, ó, poing, ela cai de volta na Terra. É claro, eu preciso ter uma determinada velocidade para que ela consiga orbitar aqui, ó, em torno da Terra, para ela fazer isso, ó, ficar orbitando em torno da Terra. Essas são as velocidades, gente, que os satélites são lançados. Ela é chamada de velocidade cósmica primeira, tá? Então, veja bem, quando eu lanço qualquer coisa, o que acontece? O que o faz voltar, cair na Terra? A força-peso, a força da gravidade. Ah, mas espera aí, essa força-peso aponta para o centro da trajetória. O que eu estou falando desde o início da aula? Tudo que aponta para o centro da trajetória faz o papel da força centrípeta. Então, olha aqui, o peso é igual a centrípeta. Tá vendo? No problema anterior era normal menos o peso. Esse aqui é só o peso, que é a única força que atua nela, é o peso, aponta para o centro, faz o papel da centrípeta. O que é peso? M vezes G. O que é força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado sobre R. Gente, aqui falta o tracinho do travessão de dividir, tá? É que às vezes o computador faz um negocinho assim, vermelhinho, e eu não enxergo se coloquei ou não, acabo não vendo, tá? Mas é mv ao quadrado sobre R. Olha o que aconteceu, pessoal. Massa do lado esquerdo, massa do lado direito, cortou. O que sobrou? G, V ao quadrado, dividido, né, ó, sobre, faltou o tracinho do travessão aqui, sobre R, tá? Multipliquei em cruz. V ao quadrado, G vezes R. O V está ao quadrado, V a raiz quadrada de G vezes R. Então, a velocidade mínima que eu devo lançar esta pedra do alto do Monte Everest é G raiz quadrada de G vezes R. G, aceleração da gravidade, 10. R foi dado aqui, ó, raio da Terra, 6,4 vezes a sexta. Gente, agora é matemática. 10 vezes 6,4, 64, 10 a sexta. Raiz quadrada de 64, 8. Como é que vocês fazem raiz quadrada de uma potência? É raiz quadrada, então vocês dividem o expoente por 2. 6 dividido por 2, 3. Está aqui. 8,10 a terceira metros por segundo. Geralmente os vestibulares passam essa resposta para quilômetro, ó. 10 a terceira é 1.000. 1.000 é 1 quilômetro, 1.000 metros, ó. 10 a terceira metros, 1.000 metros é 1 quilômetro. Então vocês podem trocar esse 1.000 metros por quilômetro, 8 quilômetros por segundo. Essa velocidade se chama velocidade cósmica primeira. Nós humanos jamais conseguiríamos jogar uma pedra do alto do Monte Everest com uma velocidade de 8 km por segundo. Ninguém de nós somos o incrível Hulk, né? Que jogaria uma pedra e conseguiria fazer que em um segundo essa pedra andasse 8 quilômetros. Nós não temos força para isso, né? Então, por isso que ela se chama velocidade cósmica primeira, tá? Essa é a resposta do exercício 4. O exercício 5 é o mesmo raciocínio. Eu nem vou ler o exercício,
porque é aquele exercício famoso do globo da morte, ó. A moto tá lá naquele globo da morte, então ela vai fazendo isso, ó. Sempre o vestibular pede isso. Qual a velocidade mínima para a moto não despencar aqui, ó? Que forças que tem na moto nesse ponto mais alto, gente? Peso devido à gravidade, é claro. Tem também a força normal. Só que a velocidade da moto ser mínima, a normal, que é o contato do pneu da moto com o globo da morte, é mínimo possível. Quanto que é esse mínimo? Lá naquele problema ele deu a normal. Quando ele não dá a normal, você adota o valor dela mínimo possível, ou seja, zero. Então vocês estão vendo que eu nem coloquei o vetor da força normal aqui, só tem o peso. Vocês viram que é um exercício igualzinho esse, ó? Isso que eu quis fazer, ó. Idêntico, idêntico. Qual é a única força que atua aqui na pedra? O peso que aponta para o centro faz o papel da centrípeta. Nesse número 5 da moto no globo da morte, a única força, peso da moto, também aponta para o centro, faz o papel da centrípeta. Então, o que vocês fariam nesse problema? Tudo igual, ó, o 5 é igualzinho esse. Peso igual a força centrípeta, bababá, 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 bababá. E a resposta que tem aí, ó, ele é teórico, é V raiz quadrada de G vezes R. O exercício 5 é igual esse, vem até aqui, ó, porque ele não deu números, tá? Então, a resposta do número 5 do globo da morte, V raiz quadrada de G vezes R, está na alternativa A. Esses exercícios, pessoal, são muito repetitivos. Quem entende um consegue fazer praticamente todos. É um ou outro que é um pouquinho mais difícil, tá? Exercício número 6, mesmo raciocínio, ó, caiu na Federal do ABC. Do ponto de uma entrada em uma curva fechada à direita até sua saída, o velocímetro de um carro indica 36 km por hora. Então o carro vai fazer uma curva. Velocidade constante 36 km por hora. Já dividi por 3,6 e passei para o Sistema Internacional metro por segundo. A curva é plana e circular de centro C, o raio da curva 40 metros e a gravidade 10. Pergunta: qual o mínimo coeficiente de atrito entre os pneus e a pista, supondo que o carro consiga fazer a curva sem derrapar? Pessoal, por que o carro de vocês faz uma curva e não derrapa? Quando ele faz a curva aqui, ó, o que segura o carro? A força de atrito entre o pneu e a estrada. Ela puxa para o centro da trajetória. Aqui, quem está apontando para o centro da trajetória é a força de atrito entre o pneu do carro e o chão. Apontou para o centro, faz o papel da centrípeta. O que eu faço nesse problema? Igualo a força de atrito com a centrípeta. Vocês estão vendo que a cada problema as forças mudam. No primeiro exercício era normal menos o peso. Nos outros dois anteriores que nós fizemos, era o peso que apontava para o centro igualava com a centrípeta. Aqui, quem que aponta para o centro? A própria força de atrito entre o pneu do carro e o chão. Pronto. Agora é só desenvolver a fórmula. Força de atrito é igual a força centrípeta. O que é força de atrito? Coeficiente de atrito μ vezes a normal. O que é força centrípeta? Massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O que é a normal? Olha o que ele está falando aqui, ó. A curva é plana. Olha a minha mão, plano. O peso vertical e para baixo é igual a normal vertical e para cima. Então, eu troco esta normal aqui, ó, pelo peso do carro, que é M vezes G, ok? Então, ficou μ mg, mv ao quadrado sobre r, só copiei.
Massa do carro do lado esquerdo, massa do carro do lado direito, cortou. O que sobrou aqui do lado esquerdo? Mi, ó, copiei o Mi aqui. Esse G que está multiplicando, passei dividindo. Então, ficou V ao quadrado sobre RG. Velocidade do carro está aqui, gente, ó. 10 ao quadrado, 100. G, gravidade, 10. R, raio da pista, foi dado, ó. Raio da curva, 40. 10 vezes 40, 400. 100 dividido por 400, o coeficiente de atrito entre os pneus desse carro e a pista vale Mi igual a 0,25. Alternativa B de bola. Certo, gente? Beleza, né? Para mim, a minha manhã ficar melhor é só ouvir um Iron Maiden, gente. Vamos lá, mais um. Ó, o sétimo é a mesma coisa que o anterior. A única coisinha que muda nesse 7 aqui, pessoal, é o seguinte. Como aqui ele dá velocidade angular ômega, então, em vez da gente trabalhar com força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado sobre R, tem uma outra fórmula da centrípeta que, em vez de relacionar com a velocidade escalar, relaciona com a velocidade angular. Eu também posso calcular a força centrípeta como massa, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. É a única coisa que muda. Então, ó, na figura nós temos uma joaninha de massa desconhecida, se encontra sobre uma plataforma horizontal que gira com velocidade angular constante, ômega, 2 vezes raiz quadrada de 10 radianos por segundo. Por isso que eu vou usar essa daqui, ó, tá? O inseto se encontra a 20 centímetros do centro. Cuidado aqui, gente. 20 centímetros, nós vamos passar para metro. Divide por 100, dá 0,2 metros, tá? Do centro de rotação está na iminência de escorregar. Ainda não escorregou, igual o problema do carro que nós fizemos anteriormente. O que segura a Joaninha para ela não escorregar? A força de atrito que segura a Joaninha. Ela aponta para o centro, faz o papel da centrípeta, ok? Então, ó, eu coloquei aqui, força de atrito igual a centrípeta. O que é força de atrito? Igual ao problema anterior, coeficiente de atrito vezes a normal. Só que a normal é massa vezes gravidade. E a centrípeta, massa, tá aqui, ó, ômega ao quadrado vezes R. Por que ele falou joaninha de massa desconhecida? Porque não importa a massa aqui, ó, cortou. Cortou, o que sobrou? mg ômega ao quadrado vezes R. Como ele quer o coeficiente de atrito igualzinho ao problema anterior, do carro fazendo a curva, peguei o G que está multiplicando e passei dividindo. Gente, o ômega está aqui, ó, 2 raiz de 10, só que o ômega vai ao quadrado, ó, 2 raiz de 10 ao quadrado. O raio está aqui, ó, 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros, está aqui. E o G, a gravidade, 10. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 10 ao quadrado, corto 2 com a raiz, sobra o 10. Vezes 0,2 sobre 10. 10 de cima, 10 de baixo, cortou. 4 vezes 0,2, 0,8. Alternativa D é o coeficiente de atrito entre as patinhas da joaninha e esse disco. Se vocês repararem, todos os exercícios são muito parecidos. É só prestar atenção que força que aponta para o centro. Iguala ela com a centrípeta, não tem erro. Centrípeta tem duas fórmulas. Tá aqui, ó, mv ao quadrado sobre r ou m ômega ao quadrado vezes r. Nesse problema ele deu o ômega, eu usei essa. Nos anteriores ele dava esse v, eu usei essa. Não tem erro, ok, gente? E aqui está o nosso Iron Maiden.